O sujeito estava ansioso porque tinha sido transferido e o seu trabalho só começaria na semana seguinte. Então ele decide beber e encontrar com um colega na praia. Mas antes de sair, lhe ocorreu uma ideia que, apesar de soar sem sentido, lhe pareceu genial na hora: levar junto com ele uma espingarda de chumbinho. E apesar de muito embriagado, decidiu não só ir dirigindo até a praia, mas também deixar o cano da arma exposto para fora da janela do carro. E tendo chegado na praia, avistou uma moça passeando com seu cachorro. E lhe surgiu o pensamento de realizar disparos na direção deles. Bom, hoje, quando Rodrigo Elmas conta essa história no seu livro Entre Dois Polos, ele percebe como que esse ato foi cruel. E só 4 anos depois disso acontecer, ele percebeu que se tratava de um surto psicótico. Na época do acontecido, ele tinha transtorno bipolar, mas devido a um diagnóstico errado, ele fazia tratamento para depressão e o remédio causava efeitos colaterais. Mais tarde voltaremos para essa história para você ver como que ela termina. Mas antes, vamos dar uma olhada no que é o transtorno bipolar. Não é incomum, ouvir as pessoas por aí dizendo: fulano é bipolar, cada hora tá de um jeito. Porém, um diagnóstico de transtorno bipolar vai muito além de alguém que muda o seu humor com facilidade. Ele é, na verdade, o entendimento mais atual daquilo que antigamente era conhecido como transtorno maníaco-depressivo. E esse termo ajuda a descrever as 2 fases essenciais para entendermos os sinais da doença: a fase de mania e a fase de depressão. E vamos dar uma olhada em cada uma delas. A fase depressiva é fácil de visualizar, porque a maior parte das pessoas tem noção de alguns sintomas básicos da depressão, como humor rebaixado, perda do prazer nas atividades do dia a dia, fadiga, problemas no sono e outros sintomas. A identificação dessa fase depressiva só pode ser feita se esses sintomas estão presentes por muitos dias e se comprometem à vida da pessoa. Além, é claro, como já falamos em outros episódios, se o diagnóstico foi feito por um profissional da área da saúde mental. Já o episódio de mania é bem menos conhecido das pessoas. Alguns até conhecem o termo maníaco, mas o associam como sinônimo de psicopatia, que, como veremos depois, não tem nada a ver. O episódio maníaco também é uma fase pela qual o indivíduo bipolar passa, mas à primeira vista ele parece o extremo oposto da fase depressiva. Durante a mania, o indivíduo demonstra um humor eufórico, excessivamente elevado. Daí ele sente como se estivesse no topo do mundo. O entusiasmo é tão grande que a pessoa pode mostrar uma abertura indiscriminada a relações interpessoais, sexuais e profissionais, até mesmo com estranhos. Também é muito comum nesse episódio que a pessoa se envolva com inúmeros projetos ao mesmo tempo, mesmo que ela não tenha nenhuma experiência na área, seja na política, seja na religião ou seja profissional. Por exemplo, combinar com uma editora a escrita e a publicação de um livro. Talvez esse seja um caso mais extremo, já que dificilmente uma editora fecharia com um autor desconhecido. Mas a grande questão aqui é que a autoestima do indivíduo em fase de mania pode ficar tão inflada a ponto de chegar a proporções delirantes. E daí ele tenta convencer que tem um talento ou uma capacidade que ele não tem e buscar ao máximo provar que vai fazer um projeto muito bem sucedido. A energia da pessoa é tão grande que ela pode ter dificuldade de seguir uma linha de raciocínio enquanto ela fala. Afinal, ela pensa muito mais rápido do que realmente consegue se expressar. Isso sem falar na incapacidade de separar o que é e o que não é relevante no ambiente, o que acaba gerando enorme distração. E além disso tudo, tem um sintoma que normalmente precede o início de uma fase de mania, que é a diminuição da necessidade de sono. E aqui vale a gente diferenciar esse termo, diminuição da necessidade de sono, de outro termo conhecido, que é a insônia. A insônia é muito presente em alguns casos de depressão e é caracterizada quando o indivíduo tem desejo de dormir, mas aí não consegue. E aí ele passa os dias se sentindo exausto. Porém, na fase de mania, a pessoa sente pouquíssimo sono e pode ficar até mesmo dias sem dormir. E mesmo sem uma boa noite de sono, essas pessoas ainda se mantêm cheias de energia. E provavelmente já deu para imaginar que as consequências negativas da fase maníaca podem ser muitas. Por exemplo, criar dívidas ao comprar excessivamente, quebrar a lei por estar muito autoconfiante, contrair doenças durante comportamento sexual de risco, dirigir de forma imprudente, além de muitas outras. Uma possibilidade é o desentendimento com outras pessoas, já que a hostilidade e o humor irritável podem ser muito marcantes, principalmente se os desejos dos indivíduos não são atendidos. O grande problema é que, ao contrário de outros
outras doenças, nesse caso é muito difícil o indivíduo perceber ou se convencer de que ele está doente e que ele precisa de ajuda, já que ele se sente muito confiante nas suas ações. A tendência, na verdade, é que ele resista a qualquer tratamento. E dito isso, será a variação da presença e da duração das fases de mania e de depressão que vai diferenciar os transtornos bipolar do tipo 1 e do tipo 2, além do transtorno ciclotímico. Hoje nós já sabemos que tantos fatores genéticos quanto ambientais estão envolvidos na presença do transtorno. E somado a essas evidências, temos também achados que mostram alterações no cérebro de pessoas com transtorno bipolar, principalmente em neurotransmissores em áreas como córtex pré-frontal, córtex cingulado anterior, hipocampo e gânglios da base. É muito importante que as pessoas saibam da existência do transtorno bipolar para compreenderem a gravidade desse quadro. E também, é claro, para não banalizar o termo, chamando qualquer um de bipolar sem que haja diagnóstico algum. Olha só, transtorno bipolar é uma doença séria e o risco de suicídio entre indivíduos com essa condição é 15 vezes maior do que na população em geral. Inclusive, existe uma estimativa de que 1/4 de todos os suicídios estariam associados ao transtorno bipolar. Felizmente, hoje, nós temos tratamentos para controlar a condição. E o primeiro é o tratamento farmacológico, em que psiquiatras receitam estabilizadores de humor para ajudar a diminuir os sintomas. Mas também é recomendado aliar o tratamento com remédios com a psicoterapia. E aqui gostaríamos de voltar em algo que falamos lá no primeiro episódio dessa série. Precisamos falar da importância de haver um diagnóstico e uma unificação na linguagem entre os profissionais da saúde. Ainda hoje, existem profissionais que questionam a necessidade de realizar um diagnóstico formal, mas a verdade é que um diagnóstico correto orienta um bom tratamento. Inclusive, é o que conseguimos perceber no caso que falamos lá no início do vídeo. Se o diagnóstico de transtorno bipolar tivesse sido feito antes, é bem provável que o autor não tivesse passado pelo surto narrado. O que provavelmente aconteceu foi que o médico, que ele descreve como sendo mais louco do que ele, deve ter observado apenas a fase depressiva, sem investigar a presença de sinais da fase de mania, ou sem acompanhar para saber se esses sintomas surgiram. Bom, mas esclarecendo sobre o fim desse caso do Elmas, ele disse que o Ministério Público interpretou como sendo porte de arma branca, já que ele não usou uma arma de fogo. Depois disso, a vítima não compareceu às audiências e o caso foi arquivado. E como falamos, o incidente se tratou de um surto psicótico. E sintomas psicóticos são fáceis de acompanhar o transtorno bipolar. E se você assistiu ao nosso episódio sobre esquizofrenia, que está aqui no card, você vai se lembrar que as características dos sintomas psicóticos é a perda de contato com a realidade. Apesar de a pessoa ter convicção de o que ela está vivenciando, experienciando é real. Quando a presença desses sintomas no transtorno bipolar, além do uso de estabilizadores de humor, é necessária a prescrição de medicamentos antipsicóticos. Ou seja, isso significa que Elmas não tinha consciência do risco em que estava se colocando ou o risco que estava colocando outras pessoas. E ele mesmo relata isso no seu livro. Logo, o recado que deixamos aqui é o mesmo de todos os vídeos dessa série. Se você perceber que alguém que você conhece demonstra sinais de algum transtorno, procure especialistas o quanto antes. Porque dessa forma, a intervenção poderá ser feita antes de os sintomas se agravarem, ou seja, antes que seja tarde demais. E você, já conhecia sobre o transtorno bipolar? Sabia que ele também pode estar associado a surtos psicóticos? Deseja sugerir algum vídeo aqui pro canal? Já deixa nos comentários. E lembre-se, toda semana a gente tem vídeo aqui no canal. Então já se inscreva, já ativa o sininho e até a próxima.